milionário fica chocado ao encontrar sua mãe mendiga abandonada no asilo pobre. Marco Silva, um empresário rico e bem-sucedido, olhava pela janela de seu luxuoso carro, enquanto as luzes da cidade piscavam em tons vibrantes. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, status. Mas no fundo, uma sombra pairava sobre seu coração. A imagem de sua mãe, Ana, envelhecendo em um asilo humilde, sempre emergia em sua mente, especialmente nas noites solitárias em que o silêncio ecoava como um grito. Era um caminho que ele evitara, um peso que não queria carregar. Mas hoje, algo dentro dele se quebrou. Ele decidiu que era hora de enfrentar aquele passado. Ao chegar ao asilo, a realidade foi implacável. O prédio era um labirinto de paredes descascadas, onde memórias esquecidas se acumulavam em cada esquina. Ele entrou, e o cheiro de desinfetante misturado à tristeza o atingiu como um soco no estômago. Uma enfermeira, com um olhar ríspido e braços cruzados, afastou-se de seu caderno para encará-lo. Eram ecos de uma felicidade que suas vidas já olvidaram. Marco sentiu o coração apertar. O que ele via diante de si não era apenas uma sala cheia de idosos. Era uma cela de dor, um campo de batalhas não lutadas. Ele pensou nos sacrifícios de Ana, em cada noite em que se deitava com o estômago vazio para garantir que ele tivesse comida. A culpa se instalou como um veneno em suas veias, ardendo a cada batida do coração. Ele caminhou em direção a Ana, que estava sentada sozinha, o olhar perdido nas sombras do passado. Ao vê-la, seu impulso foi de proteger, resgatar. Ele não poderia deixar que a mulher, que deu tudo por ele, morresse nesse lugar desumano. "Mãe, eu vou levar você para casa", prometeu, a voz trêmula, mas firme. A esperança piscou em seus olhos cansados. Quando decidiram sair, as paredes do asilo pareciam se fechar sobre eles. O administrador, um homem de olhar duro e palavras cortantes, não ia facilitar. Ele não queria que mudanças acontecessem ali, um sistema cor. E a enfermeira? Ela tinha um passado sombrio que ligava sua história à da família Silva. Marcos se viu enredado em uma trama de intrigas, tentando descobrir a verdade e proteger sua mãe. Quais monstros estavam escondidos nas sombras, esperando para serem revelados? Ele precisava entender se conseguiria superar o passado e transformar suas vidas, sem que novos fantasmas emergissem, prontos para devorá-los novamente. Ei, antes de continuarmos para essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Mas o ambiente pesava. Ele a puxou um pouco mais para perto. "Mãe, vamos sair daqui, por favor." Mas antes que pudesse completar a frase, um grito ecoou pelo corredor. Uma das pacientes, uma senhora de cabelo grisalho e olhos arregalados, correu em sua direção, assustada. "Ele vem! Ele está atrás de mim!" A enfermeira que havia falado com Marcos pareceu ficar inquieta, nervosa. "Silêncio! Volte ao seu lugar!" Mas a mulher ignorou. O coração de Marcos disparou. A situação parecia surreal. Ele lançava olhares pela sala, tentando entender o que a senhora queria dizer. Com quem ela estava falando? Uma onda de medo o envolveu.
Mãe, está tudo bem, ele disse, tentando acalmá-la enquanto ia em direção à porta. Então, de repente, um homem entrou na sala. A presença dele era tão opressiva quanto o ambiente. Um homem alto, de terno escuro, com uma expressão severa. Ele se apresentou como o administrador do asilo. É melhor vocês saírem agora. Vocês não têm ideia do que estão se metendo, disse ele, com um sorriso sinistro. Marcos sentiu um arrepio. O que ele sabia? O que estava acontecendo ali? Mas antes que pudesse questionar, a enfermeira, com um olhar desesperado, gritou: Não! Não deixem que ele leve vocês! Ele não é quem parece ser. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. O administrador virou-se, claramente irritado. Cale a boca, Susana! Você não entende o que está dizendo. A enfermeira pegou a mão de Ana, tremendo. Ela é a chave. Temos que ir agora. Marcos estava confuso. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Sua mente estava girando, tentando conectar os pontos, mas só encontrava um emaranhado de mentiras e segredos. Ele não é o que parece. A enfermeira repetiu. O que aconteceu com sua mãe não foi apenas o tempo. Ele tem um passado com a família Silva. Um passado sombrio. Marcos sentiu o mundo desabar. Como? O que ela queria dizer? O ar ficou pesado, quase irrespirável. E olhou para Ana, que tremia, sem entender a gravidade da conversa. O que esse homem fez com você, mãe? O que você escondeu de mim? O administrador sorriu novamente, mas era um sorriso gelado. Você realmente não sabe, Marcos? Todos têm segredos. E alguns deles podem ser devastadores. O coração de Marcos parou. Ele queria gritar, mas um nó na garganta o impediu. Ela havia guardado tantas coisas, tantas verdades que ele nunca soube. Aquela sala, aquele asilo, tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Ele sentiu a raiva fervendo. Se você machucar minha mãe, eu juro que... Mas antes que pudesse terminar, a enfermeira puxou Ana para mais perto e disse: Precisamos sair! Não há tempo! O que ele quer não é apenas o seu passado, mas também o seu futuro. As palavras dela pairaram no ar como uma tempestade. O que isso significava? O que ele tinha que perder? Com um movimento rápido, o administrador ergueu a mão. Você vai se arrepender, Marcos. Algumas coisas são melhores deixadas no passado. No fundo, uma pergunta ecoava. Que segredos devastadores estavam em jogo? E, acima de tudo, o que mais ele não sabia sobre sua própria família? A incerteza e o medo o consumiam enquanto ele tentava decidir seu próximo passo. Sabia que tudo seria diferente a partir daquele momento. Mas o que isso realmente significaria? Marcos sentiu a pressão no peito aumentar. O que esse homem fez com você, mãe? O que você escondeu de mim? O nervosismo balançava seu estômago, mas ele precisava de respostas. A enfermeira, ainda segurando Ana, parecia cada vez mais alarmada. Antes que qualquer um pudesse responder, o administrativo começou a se mover em direção a eles, com uma calma ameaçadora, como um predador se aproximando de sua presa. Você não deveria estar aqui, Marcos, ele disse, a voz baixa, mas cheia de veneno. A expressão de Ana se contorceu. Ela parecia se lembrar de algo que a deixou visivelmente abalada, mas as palavras não vieram. Apenas lágrimas escorriam por suas bochechas cansadas. Não há tempo. Ele vai fazer algo. Temos que sair agora. Susana, a enfermeira, apressou-se. Olhou para Marcos com desespero nos olhos, como se a vida de Ana dependesse disso. Marcos, ainda confuso, sentiu uma onda fria de medo percorrer sua espinha. O que estava acontecendo realmente ali? De repente...
Gente! Um grito agudo ecoou no corredor e um paciente mais ao fundo começou a se debater, enquanto alguns outros assistiam com expressões de pavor gravadas em seus rostos. Me deixem em paz! Ele vem! Ele vem! O caos começou a se espalhar e a tensão na sala era palpável. Silêncio, sua velha maluca! O administrador gritou, mas parecia que a sanidade da situação estava se esvaindo. Ele estava perdendo o controle. Marcos avançou, determinado a proteger sua mãe. Mas, nessa mesma fração de segundo, tudo mudou. O olhar de Ana fixou-se na enfermeira. Você trouxe ele aqui, não trouxe? A voz de Ana estava trêmula, quase um sussurro. A expressão de Susana ficou congelada. Ana, eu fiz o que pude. Não posso falar aqui. Precisamos ir agora. Mas a revelação estava apenas começando. Marcos se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Vocês conhecem um ao outro? Seu coração batia rápido. O que estava acontecendo? Ele não podia acreditar que sua mãe estava nesse estado de angústia, enquanto um mistério mais profundo se desdobrava diante dele. A enfermeira balançou a cabeça. Aprendi a cuidar dela, ela respondeu, mas suas palavras não soavam como um esclarecimento. Havia um tom de traição ali. Temos um passado que você não entende. Mas... Chega! O administrador interrompeu, avançando ainda mais perto. Você não sabe do que está falando, Susana. E você, Marcos, precisa parar de se meter onde não é bem-vindo. Sua mãe, há coisas que você não deve saber. Ele se virou com tal raiva que parecia que poderia explodir. Foi então que tudo aconteceu de forma inesperada. Um barulho forte ecoou na porta de entrada e, de repente, a porta se arrombou. A segurança do asilo arrombou a porta, com expressões de determinação brutal, trazendo um aperto de nervosismo. A enfermeira puxou Ana para mais perto. Ele é o pai do que você não sabe, ela confirmou, a voz quase inaudível. O diretor do asilo encarou-os, o sorriso sinistro novamente nos lábios. Viu? Ele nunca saiu realmente. Suas perguntas têm um preço, você sabe? Marcos sentiu tudo girar. Segredos vinham à tona, e a verdadeira natureza do que ele estava enfrentando começava a se mostrar. O que mais havia escondido? O que isso significava para ele e sua mãe? O choque o congelou. O ambiente estava saturado de segredos. E enquanto os seguranças olhavam para ele como se fossem carrascos, uma ideia aterradora surgiu. Ele tinha que lutar, não apenas por Ana, mas por sua própria vida e pela verdade que estava prestes a se revelar. Uma verdade que poderia devorá-los a todos. Marcos sentiu a pressão no peito aumentar. O que esse homem fez com você, mãe? O que você escondeu de mim? O nervosismo balançava seu estômago, mas ele precisava de respostas. A enfermeira, ainda segurando Ana, parecia cada vez mais alarmada. Antes que qualquer um pudesse responder, o administrador começou a se mover em direção a eles com uma calma ameaçadora, como um predador se aproximando de sua presa. Você não deveria estar aqui, Marcos, ele disse, a voz baixa, mas cheia de veneno. A expressão de Ana se contorceu. Ela parecia se lembrar de algo que a deixou visivelmente abalada. Mas as palavras não vieram. Apenas lágrimas escorriam por suas bochechas cansadas. Não há tempo. Ele vai fazer algo. Temos que sair agora. Susana, a enfermeira, apressou-se. Olhou para Marcos com desespero nos olhos, como se a vida de Ana dependesse disso,
Marcos, ainda confuso, sentiu uma onda fria de medo percorrer-se espinha. O que estava acontecendo realmente ali? De repente, um grito agudo ecoou no corredor, e um paciente mais ao fundo começou a se debater, enquanto alguns outros assistiam. Me deixem em paz! Ele vem! Ele vem! O caos começou a se espalhar, e a tensão na sala era palpável. Silêncio, sua velha maluca! O administrador gritou, mas parecia que a sanidade da situação estava se esvaindo. Ele estava perdendo o controle. Marcos avançou, determinado a proteger sua mãe. Mas nessa mesma fração de segundo, tudo mudou. Um barulho forte ecoou na porta de entrada e, de repente, a porta se arrombou. A segurança do asilo arrombou a porta, com expressões de determinação brutal, trazendo um aperto de nervosismo. A enfermeira puxou Ana para mais perto, como se tentasse se proteger de uma tempestade. A tensão estava a mil, a luz brilhou forte, e no meio de tudo isso, Marcos percebeu algo, um pequeno detalhe que antes não havia notado. Um colar que Ana usava era idêntico a um que ele vira em uma velha foto de família, uma que tinha imagens de um homem que não lembrava. Espera, aquele homem era... Você era casada com ele, não era, mãe? Suas palavras saíram como um sopro. Ele é o pai do que você não sabe. Ela confirmou, a voz quase inaudível. O diretor do asilo encarou-os, o sorriso sinistro novamente nos lábios. Viu? Ele nunca saiu realmente. Suas perguntas têm um preço, você sabe. Marcos sentiu tudo girar. Segredos vinham à tona e a verdadeira natureza do que ele estava enfrentando começava a se mostrar. O que mais havia escondido? O que isso significava para ele e sua mãe? O choque o congelou. Mas antes que pudesse processar, um dos seguranças fez um movimento brusco, se aproximando do administrador. Precisamos de respostas! Ele gritou, a fúria explodindo. Os outros seguranças trocaram olhares confusos, sem saber a quem obedecer. Naquele instante, algo inesperado aconteceu. O administrador olhou para os seguranças e, como se tivesse decidido um comando interno, gritou: "Ela não é quem você pensa que é! Não se deixe enganar pelas aparências!" A sala ficou em silêncio, a tensão cortante. Todos olharam para Ana, que pareciam visivelmente abalados. O que ele queria dizer? Marcos sentiu seu coração acelerar. Não, espere! Isso é uma armadilha! Ana exclamou, desesperada. Ele está tentando nos dividir. Não entendem que ele é o verdadeiro inimigo entre nós? A atmosfera ficou pesada, como se todos tivessem sido golpeados ao mesmo tempo. Sua mãe está louca, Marcos. Você realmente vai acreditar nela? Gaste sua energia ao me enfrentar. O administrador parecia mais ameaçador do que nunca. As palavras deles fervilhavam na cabeça de Marcos, e a confusão só aumentava. "Quem é você?" Marcos gritou, sua voz ecoando pela sala. "O que você tem a ver com a nossa família?" Foi então que outro paciente se aproximou, trêmulo e suado. Ele é o responsável pelo que aconteceu. Ele é o que os outros temem. Seus olhos estavam arregalados, cheios de pavor. Marcos olhou para a mãe e viu como as sombras do passado começavam a encobrir a verdade. Ele se lembrou de histórias que ela contava, de um mundo que parecia distante e impensável. Enquanto os gritos aumentavam e a tensão pairava no ar, uma verdade surpreendente estava prestes a emergir das profundezas do asilo. A única resposta que você não quer ouvir está aqui, Marcos. Ana disse, sua voz quebrando. Você é parte de uma linhagem. Uma que o administrador quer extinguir de uma vez por todas. Um silêncio mortal tomou conta da sala.
O que ela queria dizer? A verdade era mais devastadora do que ele imaginava. A sensação de que tudo estava se desintegrando ao seu redor se intensificou. Ele não conseguia processar o que ele verdadeiramente sabia sobre si mesmo. E a cada segundo, a janela de escapar se fechava. O que viria a seguir? Quais segredos mais seriam revelados? Marcos sabia que a batalha estava apenas começando. Marcos ficou paralisado, a verdade ecoando na sala como um trovão. Você é parte de uma linhagem, uma que o administrador quer extinguir de uma vez por todas. Essas palavras de sua mãe ressoaram como um golpe. Linhagem? O que isso significava? Uma onda de confusão e medo o atingiu. O administrador sorriu com malícia. Ela está apenas tentando confundi-lo, Marcos. Não se deixe levar por essas histórias mirabolantes. A verdade é que você não sabe nada do que realmente aconteceu. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, olhou nos deles. Você precisa saber a verdade. Não é só sobre mim, é sobre toda a nossa família. A urgência em sua voz despertou algo em Marcos. Ele queria acreditar, queria entender, mas antes que pudesse processar tudo, o caos explodiu. A porta arrombada entrou um grupo de homens, seguranças e a polícia. Estamos aqui para investigar denúncias de irregularidades neste asilo. A voz de um dos oficiales cortó la tensión como una faca. Olar del administrador escureció. Él tentó recuar, mas la multitud de figuras autoritarias cercó. Marcos mal respiraba, su mente giraba con 1000 preguntas. Todo parecía una escena de filme. Os seguranças, antes ameaçadores, agora estaban en retirada. Van embora, no es lo que están pensando. Él gritó, mas la autoridad de la policía ecoó más alto. Suspeitamos que hay abusos aquí. Precisamos investigar. O oficial olió para Marcos y Ana. Entonces viró para a enfermeira. Você sabe de algo? Algo que deva ser revelado? Os rostos de todos estavam tensos. A enfermeira, tomada pela desesperança, olhou para Ana. Isso é maior do que qualquer um de nós imagina. Não é só sobre você, Ana. Marcos, a verdade é que não é apenas ele que está interessado no seu passado. Existem outros. Outros? Marcos repetiu, sentindo um nó se formar em seu estômago. Que outros? Ana respirou profundamente. Lembre-se da foto. A imagem claramente voltou à mente de Marcos. O homem de terno na foto desbotada, com um olhar sombrio. Ele estava conectado ao que aconteceu com seu pai. O choque reverberou. Meu pai? O homem na foto? O que você quer dizer com isso? Ele não morreu como você imagina. Ele foi? Ana hesitou. As memórias pareciam atormentá-la. Olhos fixos, ela continuou. Ele foi forçado a desaparecer por causa de quem realmente era. O que você não sabe, Marcos, é que você é o último na linha de uma herança que muitos desejam ver extinta. E o administrador, ele tem um papel crucial nessa história. Marcos se sentiu como um fardo prestes a desabar. Antes que pudesse fazer sentido de tudo, o administrador, agora cercado pelos oficiais, soltou uma risada fria. Você realmente acha que vai escapar, Marcos? Existe um mundo sombrio que você não entende. O que você é capaz de fazer nunca será suficiente para te proteger. Marcos sentiu seu coração disparar. O que estava em jogo? O que era essa herança que poderia ser tão desejada? E mais importante ainda, até onde iria para proteger sua mãe e a verdade? Naquele exato momento, um dos pacientes mais agitados gritou novamente, agora de uma maneira que impossibilitava ignorar.
Ele vem! Ele vem! A multidão de policiais se virou, as expressões de preocupação se intensificando. Marcos sentiu um arrepio na espinha. Quem vem? Ele gritou, quase em desespero. Os que vêm para lutar. Os vermelhos! O grito causou um silêncio imediato, um choque coletivo no ambiente. A enfermeira olhou para Marcos, os olhos arregalados. Você não estava preparado para isso, estava? Marcos olhou ao redor, as perguntas agora borbulhando em sua mente. Vermelhos? O que isso significava? E ali, com o peso da verdade prestes a ser revelado e as sombras do passado prestes a retomar seu lugar, ele soube que tudo estava prestes a mudar. O que mais ele ainda não sabia? Quais segredos, então, ainda estavam escondidos? Uma sensação de urgência tomou conta dele, e ele ansiava por respostas, enquanto a tempestade de eventos se aproximava. Marcos ficou paralisado, a verdade ecoando na sala como um trovão. Você é parte de uma linhagem. O administrador sorriu com malícia. Ela está apenas tentando confundi-lo, Marcos. Não se deixe levar por essas histórias mirabolantes. A verdade é que você não sabe nada do que realmente aconteceu. A tensão era palpável. No entanto, antes que pudesse apurar os pensamentos, o caos eclodiu novamente. Os vermelhos! Gritou um paciente distante. Ele estava descontrolado, gesticulando enquanto a polícia tentava mantê-lo calmo. Os oficiais trocaram olhares preocupados. O administrador, percebendo que a situação estava se deteriorando, adotou uma postura ameaçadora. Vocês não sabem o que estão fazendo. Essa é uma vida que não devem se intrometer. De repente, o grupo de policiais entrou em ação, cercando o administrador e os seguranças. Marcos sentiu sua cabeça girar. Quem são os vermelhos? Ele questionou, sua voz cheia de urgência. Mas antes que alguém pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A enfermeira Susana, com os olhos cheios de desespero, deu um passo à frente. Ele não é só o administrador. Ele é parte da organização que busca acabar com todos vocês. A sala ficou em silêncio instantâneo. A confusão se transformou em pânico. Marcos olhou para a mãe e viu o medo em seu olhar. O que mais estava escondido? Você está mentindo! O administrador gritou, mas sua voz tremia. A tensão explodia e a verdade começava a se entrelaçar em meio ao caos. Então, um grito cortou o ar. Ele vem! Ele vem! O homem gritou novamente, agora em desespero, como se essa declaração fosse um aviso premonitório. Todos se viraram na direção da porta principal. Marcos olhou para o administrador, agora ensandecido, que parecia ter perdido a compostura. Vocês não têm ideia do que estão invocando. Ele fez uma pausa. O nervosismo aumentou quando um grupo de pessoas apareceu na entrada, todos vestidos de maneira igual, com máscaras vermelhas cobrindo os rostos. Havia uma aura de autoridade e intimidação ao redor deles. E a sala ficou em choque. Estamos aqui para buscar o que é nosso, um dos homens mascados anunciou, sua voz abafada pela máscara. Marcos Silva, você é nosso. Aquela declaração atingiu a todos como um soco no estômago. Que tipo de organização era essa? Não, não, fiquem longe do meu filho! Ana gritou, mas sua voz tremia, quase implorando. O coração de Marcos pulsou de indignação, e ele se colocou na frente da mãe. Quem são vocês? Ele gritou, as palmas suadas, a determinação crescendo dentro dele. Ele precisava de respostas. E o que eles queriam dele? Os homens avançaram lentamente, e a enfermeira, Susana, gritou, Marcos, não! Eles não são apenas homens. Conhecem todos os segredos de sua família.
Eles estão atrás da sua herança. As palavras dela cortaram o ar. Marcos se sentiu tonto. Herança? O que isso significa? Mas antes que pudesse processar, um dos homens mascardos se virou abruptamente e olhou diretamente nos olhos de Ana. Você não pode mantê-lo em segurança para sempre. Ele deve saber a verdade. A sala estava tensa. O administrador parecia estar em apuros. Vocês não têm o que é dele, gritou ele. Mas o problema parecia maior do que uma simples disputa. Marcos respirou fundo. Mãe, o que eles querem dizer com herança? O que você não me contou? Ele sentia que a verdade estava prestes a explodir em sua frente. Um fio solto prestes a se quebrar e desvendar um universo de mentiras. Ana fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Você é o que todos desejam, uma chave. Sua voz falhou. Aquela fraqueza era uma lanterna em um mundo escuro. E o coração de Marcos disparou. Que tipo de chave? Ele queria saber, mas um terror crescente começou a se acumular. E ali, nesse confronto de verdades, ele percebeu. Tudo estava prestes a mudar. O que mais ele não sabia sobre sua própria história? As máscaras, a linhagem, os adversários. Era como se uma tempestade estivesse se formando, trazendo à tona uma luta antiga e secreta. E a cada segundo que passava, a urgência crescendo. Ele sabia que precisaria enfrentar esses novos desafios e descobrir o que realmente significava ser Marcos Silva. Marcos ficou paralisado, a verdade ecoando na sala como um trovão. Você é parte de uma linhagem. Uma que o administrador quer extinguir de uma vez por todas. Essas palavras da mãe ressoaram como um golpe. Linhagem? O que isso significava? Uma onda de confusão e medo o atingiu. O administrador sorriu com malícia. Ela está apenas tentando confundi-lo, Marcos. Não se deixe levar por essas histórias mirabolantes. A verdade é que você não sabe nada do que realmente aconteceu. A tensão era palpável. No entanto, antes que pudesse apurar os pensamentos, o caos eclodiu novamente. Os vermelhos! Gritou o paciente distante. Ele estava descontrolado, gesticulando enquanto a polícia tentava mantê-lo calmo. Os oficiais trocaram olhares preocupados. O administrador, percebendo que a situação estava se deteriorando, adotou uma postura ameaçadora. Vocês não sabem o que estão fazendo. Essa é uma vida que não devem se intrometer. De repente, o grupo de policiais entrou em ação, cercando o administrador e os seguranças. Marcos sentiu sua cabeça girar. Quem são os vermelhos? Ele questionou, sua voz cheia de urgência. Mas antes que alguém pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A enfermeira Susana, com os olhos cheios de desespero, deu um passo à frente. Ele não é só o administrador. Ele é parte da organização que busca acabar com todos vocês. A sala ficou em silêncio instantâneo. A confusão se transformou em pânico. Marcos olhou para a mãe e viu o medo em seu olhar. O que mais estava escondido? Você está mentindo! O administrador gritou, mas sua voz tremia. A tensão explodia e a verdade começava a se entrelaçar em meio ao caos. Então, um grito cortou o ar. Ele vem! Ele vem! O homem gritou novamente, agora em desespero. Como se essa declaração fosse um aviso premonitório. Todos se viraram na direção da porta principal. Marcos olhou para o administrador, agora ensandecido, que parecia ter perdido a compostura. Vocês não têm ideia do que estão invocando. Ele fez uma pausa. O nervosismo aumentou quando um grupo de pessoas apareceu na entrada.
todos vestidos de maneira igual, com máscaras vermelhas cobrindo os rostos. Havia uma aura de autoridade e intimidação ao redor deles, e a sala ficou em choque. Estamos aqui para buscar o que é nosso, um dos homens mascarados anunciou, sua voz abafada pela máscara. Marcos Silva, você é nosso! Aquela declaração atingiu a todos como um soco no estômago. Que tipo de organização era essa? Não, não! Fiquem longe do meu filho! Ana gritou, mas sua voz tremia, quase implorando. O coração de Marcos pulsou de indignação e ele se colocou na frente da mãe. Quem são vocês? Ele gritou, as palmas suadas, a determinação crescendo dentro dele. Ele precisava de respostas. E o que eles queriam dele? Os homens avançaram lentamente, e a enfermeira, Susana, gritou, Marcos, não! Eles não são apenas homens. Conhecem todos os segredos de sua família. Eles estão atrás da sua herança. As palavras dela cortaram o ar. Marcos se sentiu tonto. Herança? O que isso significa? Mas antes que pudesse processar, um dos homens mascarados se virou abruptamente e olhou diretamente nos olhos de Ana. Você não pode mantê-lo em segurança para sempre. Ele deve saber a verdade. A sala estava tensa. O administrador parecia estar em apuros. Vocês não têm o que é dele! Gritou ele, mas o problema parecia maior do que uma simples disputa. Marcos respirou fundo. Mãe, o que eles querem dizer com herança? O que você não me contou? Ele sentiu que a verdade estava prestes a explodir em sua frente. Um fio solto prestes a se quebrar e desvendar um universo de mentiras. Ana fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Você é o que todos desejam. Uma chave. Sua voz falhou. Aquela fraqueza era uma lanterna em um mundo escuro. E o coração de Marcos disparou. Que tipo de chave? Ele queria saber, mas um terror crescente começou a se acumular. Nesse momento, um dos homens mascarados fez um movimento rápido e puxou para fora um objeto brilhante. Era uma chave antiga, pendurada em uma corrente. Essa chave pertence a você, Marcos. Ela abre portas que você nem sabe que existem. Todos ficaram em silêncio, atordoados. Portas? Que portas! A voz de Marcos estremeceu. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um estrondo estourou na entrada. A porta se arrombou com uma força imensa e uma figura imponente entrou. Era um homem de terno, conhecido como um dos maiores empresários da cidade. Ele olhou para Marcos e Ana com uma expressão decidida. Marcos, você não pode confiar neles. A verdade que sua mãe esconde não é apenas dolorosa, é perigosa. Você deve saber que essa chave tem um preço. O frio percorreu a espinha de Marcos. Que verdade! Ele gritou, as emoções à flor da pele. O homem se aproximou, suas feições duras agora revelando um traço de vulnerabilidade. A chave que você possui é uma maldição, uma conexão com o passado que não deveria ser revivido. Os murmúrios começaram a se espalhar pela sala. Marcos olhou de um lado para o outro, confuso e apavorado. A reviravolta estava além de tudo o que ele poderia imaginar. O que mais ele não sabia? E por que todos pareceram tão apavorados? O isolamento de sua realidade parecia se desmoronar à sua frente. E o que antes era apenas um retorno para buscar a mãe, agora se tornara uma luta épica por verdades ocultas. Vamos, Marcos. Você é a chave para tudo isso. O homem insistiu, sua voz grave, apenas adicionando mais peso ao que estava em jogo. No fundo, uma pergunta angustiante ecoava em sua mente. Até onde ele iria para descobrir os segredos de sua família? O tempo estava se esgotando, e ele sabia que decisões terríveis precisariam ser tomadas. Marcos ficou paralisado, a verdade ecoando na sala como um trovão.
Você é parte de uma linhagem. Uma que o administrador quer extinguir de uma vez por todas. Essas palavras da mãe ressoaram como um golpe. Linhagem? O que isso significava? Uma onda de confusão e medo o atingiu. O administrador sorriu com malícia. Ela está apenas tentando confundi-lo, Marcos. Não se deixe levar por essas histórias mirabolantes. A verdade é que você não sabe nada do que realmente aconteceu. A tensão era palpável. No entanto, antes que pudesse apurar os pensamentos, o caos eclodiu novamente. Os vermelhos! Gritou um paciente distante. Ele estava descontrolado, gesticulando enquanto a polícia tentava mantê-lo calmo. Os oficiais trocaram olhares preocupados. O administrador, percebendo que a situação estava se deteriorando, adotou uma postura ameaçadora. Vocês não sabem o que estão fazendo. Essa é uma vida que não devem se intrometer. De repente, o grupo de policiais entrou em ação, cercando o administrador e os seguranças. Marcos sentiu sua cabeça girar. Quem são os vermelhos? Ele questionou, sua voz cheia de urgência. Mas antes que alguém pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A enfermeira Susana, com os olhos cheios de desespero, deu um passo à frente. Ele não é só o administrador. Ele é parte da organização que busca acabar com todos vocês. A sala ficou em silêncio instantâneo. A confusão se transformou em pânico. Marcos olhou para a mãe e viu o medo em seu olhar. O que mais estava escondido? Você está mentindo! O administrador gritou, mas sua voz tremia. A tensão explodia e a verdade começava a se entrelaçar em meio ao caos. Então, um grito cortou o ar. Ele vem! Ele vem! O homem gritou novamente, agora em desespero, como se essa declaração fosse um aviso premonitório. Todos se viraram na direção da porta principal. Marcos olhou para o administrador, agora ensandecido, que parecia ter perdido a compostura. Vocês não têm ideia do que estão invocando. Ele fez uma pausa. O nervosismo aumentou quando um grupo de pessoas apareceu na entrada, todos vestidos de maneira igual, com máscaras vermelhas cobrindo os rostos. Havia uma aura de autoridade e intimidação ao redor deles, e a sala ficou em choque. Estamos aqui para buscar o que é nosso, um dos homens mascarados anunciou, sua voz abafada pela máscara. Marcos Silva, você é nosso. Aquela declaração atingiu a todos como um soco no estômago. Que tipo de organização era essa? Não, não, fiquem longe do meu filho. Ana gritou, mas sua voz tremia, quase implorando. O coração de Marcos pulsou de indignação, e ele se colocou na frente da mãe. Quem são vocês? Ele gritou, as palmas suadas, a determinação crescendo dentro dele. Ele precisava de respostas. E o que eles queriam dele? Os homens avançaram lentamente, e a enfermeira Susana gritou, Marcos, não! Eles não são apenas homens. Conhecem todos os segredos de sua família. Eles estão atrás da sua herança. As palavras dela cortaram o ar. Marcos se sentiu tonto. Herança? O que isso significa? Mas antes que pudesse processar, um dos homens mascarados se virou abruptamente e olhou diretamente nos olhos de Ana. Você não pode mantê-lo em segurança para sempre. Ele deve saber a verdade. A sala estava tensa. O administrador parecia estar em apuros. Vocês não têm o que é dele, gritou ele. Mas o problema parecia maior do que uma simples disputa. Marcos respirou fundo. Mãe, o que eles querem dizer com herança? O que você não me contou? Ele sentia que a verdade estava prestes a explodir em sua frente. Um fio solto,
prestes a se quebrar e desvendar o universo de mentiras. Ana fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Você é o que todos desejam, uma chave. Sua voz falhou. Aquela fraqueza era uma lanterna em um mundo escuro, e o coração de Marcos disparou. Que tipo de chave? Ele queria saber, mas um terror crescente começou a se acumular. Nesse momento, um dos homens mascarados fez um movimento rápido e puxou para fora um objeto brilhante. Era uma chave antiga, pendurada em uma corrente. Essa chave pertence a você, Marcos. Ela abre portas que você nem sabe que existem. Todos ficaram em silêncio, atordoados. Portas? Que portas? A voz de Marcos estremeceu. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um estrondo estourou na entrada. A porta se arrombou com uma força imensa e uma figura imponente entrou. Era um homem de terno, conhecido como um dos maiores empresários da cidade. Ele olhou para Marcos e Ana com uma expressão decidida. Marcos, você não pode confiar neles. A verdade que sua mãe esconde não é apenas dolorosa, é perigosa. Você deve saber que essa chave tem um preço. Um clima pesado invadiu o ambiente. Marcos piscou atordoado. Que verdade! Coração disparado, ele sussurrou. Nesse instante, uma explosão horrível irrompeu no corredor do asilo. O som ensurdecedor fez todos se encolherem em choque. Uma fumaça densa se espalhou rapidamente e gritos formigavam nas paredes. Os homens mascarados começaram a debandar, enquanto o administrador, tomado pelo pânico, empurrou um dos seguranças que tentava controlar a situação. Este lugar está perdido, gritou ele, e uma expressão de desespero cruzou seu rosto. Marcos, fique perto de mim! Ana gritou, puxando-o para seu lado. O caos se desenrolava em câmera lenta. Marcos viu a enfermeira Susana tentando ajudar os pacientes, mas a confusão aumentava a cada instante. Então, entre a fumaça, uma sombra se destacou. Um terceiro grupo, com capas escuras, surgiu. Eles não eram como os homens vermelhos. Em vez disso, seus rostos estavam cobertos por capuzes que ocultavam suas identidades. Um deles se adiantou, sua voz ecoando com um tom autoritário. Nós temos que levá-lo. É a única maneira de protegê-lo. Marcos ficou paralisado. Foram suas palavras que congelaram seu coração. Levá-lo? Protegê-lo de quê? Nesse momento, tudo fez sentido de uma forma aterrorizante. Os homens mascarados da primeira equipe eram caçadores. Caçadores que queriam algo mais do que qualquer um poderia imaginar. O terceiro grupo não era apenas protetores, mas também intrusos. A verdade que sua mãe tanto tentou esconder agora estava se agigantando na frente dele. As peças de um quebra-cabeça que mal começaram a ser montadas estavam mudando a narrativa diante de seus olhos. Agora, a linha entre aliados e inimigos estava divulgada. Marcos, você é muito mais importante do que pensou, disse o homem encapuzado, seu tom grave disparando um frio na espinha de Marcos. E o que quer que você faça agora será uma escolha muito mais difícil do que você imagina. O mundo à sua volta parecia girar, e enquanto o caos crescendo e as sombras do passado se entrelaçavam, Marcos sabia que a única escolha agora seria enfrentar a verdade ou ser consumido por ela. E no fundo, uma pergunta surgia como um eco na mente. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger o que mais amava? Marcos ficou paralisado, a verdade ecoando na sala como um trovão. Você é parte de uma linhagem.
Vilma que o administrador quer extinguir de uma vez por todas. Essas palavras da mãe ressoaram como um golpe. Linhagem? O que isso significava? Uma onda de confusão e medo o atingiu. O administrador sorriu com malícia. Ela está apenas tentando confundi-lo, Marcos. Não se deixe levar por essas histórias mirabolantes. A verdade é que você não sabe nada do que realmente aconteceu. A tensão era palpável. No entanto, antes que pudesse apurar os pensamentos, o caos eclodiu novamente. Os vermelhos! Gritou um paciente distante. Ele estava descontrolado, gesticulando enquanto a polícia tentava mantê-lo calmo. Os oficiais trocaram olhares preocupados. O administrador, percebendo que a situação estava se deteriorando, adotou uma postura ameaçadora. Vocês não sabem o que estão fazendo. Essa é uma vida que não devem se intrometer. De repente, o grupo de policiais entrou em ação, cercando o administrador e os seguranças. Marcos sentiu sua cabeça girar. Quem são os vermelhos? Ele questionou, sua voz cheia de urgência. Mas antes que alguém pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A enfermeira Susana, com os olhos cheios de desespero, deu um passo à frente. Ele não é só o administrador. Ele é parte da organização que busca acabar com todos vocês. A sala ficou em silêncio instantâneo. A confusão se transformou em pânico. Marcos olhou para a mãe e viu o medo em seu olhar. O que mais estava escondido? Você está mentindo! O administrador gritou, mas sua voz tremia. A tensão explodia e a verdade começava a se entrelaçar em meio ao caos. Então, um grito cortou o ar. Ele vem! Ele vem! O homem gritou novamente, agora em desespero, como se essa declaração fosse um aviso premonitório. Todos se viraram na direção da porta principal. Olhou para o administrador, agora ensandecido, que parecia ter perdido a compostura. Vocês não têm ideia do que estão invocando. Ele fez uma pausa. O nervosismo aumentou quando um grupo de pessoas apareceu na entrada, todos vestidos de maneira igual, com máscaras vermelhas cobrindo os rostos. Havia uma aura de autoridade e intimidação ao redor deles, e a sala ficou em choque. Estamos aqui para buscar o que é nosso. Um dos homens mascarados anunciou, sua voz abafada pela máscara. Marcos Silva, você é nosso. Aquela declaração atingiu a todos como um soco no estômago. Que tipo de organização era essa? Não, não, fiquem longe do meu filho. Ana gritou, mas sua voz tremia, quase implorando. O coração de Marcos pulsou de indignação. E ele se colocou na frente da mãe. Quem são vocês? Ele gritou, as palmas suadas, a determinação crescendo dentro dele. Ele precisava de respostas. E o que eles queriam dele? Os homens avançaram lentamente, e a enfermeira Susana gritou, Marcos, não! Eles não são apenas homens! Conhecem todos os segredos de sua família. Eles estão atrás da sua herança. As palavras dela cortaram o ar. Marcos se sentiu tonto. Herança, o que isso significa? Mas antes que pudesse processar, um dos homens mascarados se virou abruptamente e olhou diretamente nos olhos de Ana. Você não pode mantê-lo em segurança para sempre. Ele deve saber a verdade. A sala estava tensa. O administrador parecia estar em apuros. Vocês não têm o que é dele, gritou ele. Mas o problema parecia maior do que uma simples disputa. Marcos respirou fundo. Mãe, o que eles querem dizer com herança?
O que você não me contou? Ele sentia que a verdade estava prestes a explodir em sua frente. Um fio solto prestes a se quebrar e desvendar um universo de mentiras. Ana fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Você é o que todos desejam. Uma chave. Sua voz falhou. Aquela fraqueza era uma lanterna em um mundo escuro, e o coração de Marcos disparou. Que tipo de chave? Ele queria saber, mas um terror crescente começou a se acumular. Nesse momento, um dos homens mascarados fez um movimento rápido e puxou para fora o objeto brilhante. Era uma chave antiga, pendurada em uma corrente. Essa chave pertence a você, Marcos. Ela abre portas que você nem sabe que existem. Todos ficaram em silêncio, atordoados. Portas? Que portas? A voz de Marcos estremeceu. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um estrondo estourou na entrada. A porta se arrombou com uma força imensa e uma figura imponente entrou. Era um homem de terno, conhecido como um dos maiores empresários da cidade. Ele olhou para Marcos e Ana com uma expressão decidida. Marcos, você não pode confiar neles. A verdade que sua mãe esconde não é apenas dolorosa, é perigosa. Você deve saber que essa chave tem um preço. Um clima pesado invadiu o ambiente. Marcos piscou atordoado. Que verdade! Coração disparado, ele sussurrou. Mas antes que o empresário pudesse responder, uma explosão horrível irrompeu no corredor do asilo. O som ensurdecedor fez todos se encolherem em choque. A fumaça densa se espalhou rapidamente e gritos formigavam nas paredes. Marcos lutava para não perder a compostura. O que está acontecendo? A confusão se espalhou e quando ele virou o rosto, viu um dos homens mascarados caindo. O administrador aproveitou a distração e se lançou em direção a Marcos. Vá, garoto! Fuja! Ele gritou, mesmo sabendo que suas intenções eram tudo menos nobres. Um dos policiais, em uma tentativa de controlar a situação, foi empurrado em direção ao grupo de homens mascarados. Uma luta irrompeu e a sala se transformou em um campo de batalha, de gritos e choques, enquanto a fumaça invadia cada canto. Sob a cacofonia, algo inesperado aconteceu. A enfermeira Susana estava agora caindo ao chão, um brilho escarlate escorrendo pelo braço. Marcos, em um ato de instinto, correu até ela. Susana! Mas ao chegar perto, ele viu o rosto dela se contorcendo. Não é o que você está pensando, ela ofegou, olhando fixamente para ele com olhos aterrorizados. Eu sempre quis te proteger. Mas a verdade, seu olhar se desviou e a mão tremia. Então, na confusão, ela fez algo que Marcos nunca esperava. Com um movimento rápido, ela puxou uma arma de sua cintura e apontou para o homem que estava se aproximando. Desculpe, precisa de uma escolha, Marcos. E você não pode saber. As palavras dela caíram como uma bomba e o rosto de Marcos se encheu de incredulidade. Susana, não! Ele gritou. Mas a enfermeira estava decidida. Nesse momento, outro grito ecoou. A porta se arrombou novamente. Mas o que eles viram fez todos emudecerem. Outra figura entrou. Era uma mulher, de olhar familiar e sorriso perturbador. Oi, filho. Desculpe pela confusão, mas eu sou a verdadeira razão de todos estarem aqui. Marcos sentiu o mundo desmoronar ao seu redor.
Ele nunca esperou encontrar sua mãe de verdade, que acreditava estar morta. A mulher, agora à frente dele, era a chave. E o que mais ela tinha escondido? A sala girou, o som de lutas e gritos misturando-se ao terror. Ele queria entender, mas a única certeza que tinha era: tudo estava prestes a mudar novamente. Marcos estava em choque. A mulher na sua frente não era apenas um fantasma do passado. Era sua mãe, a mulher que ele pensou ter perdido. Uma onda de emoções o atingiu, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam. Você está viva! Ele não conseguia acreditar no que via. Eu sei que você tem muitas perguntas, Marcos. Ela disse, os olhos marejados. Mas é importante que você saiba a verdade antes que seja tarde demais. A fumaça continuava a envolver o espaço, os gritos ainda ecoando ao fundo. Mas tudo isso parecia distante quando ele olhou nos olhos dela. Quem são esses homens? O que eles querem de mim? Sua voz tremia. A mulher respirou fundo, sua fragilidade evidente. Eles querem o que sua linhagem representa. Essa chave que você possui, Marcos, é mais do que um simples objeto. Um peso enorme pairava entre eles. Ela abre portas para um mundo que você não conhece. Um mundo que eles querem controlar. Nesse instante, os homens mascarados avançaram, levando a enfermeira Susana a se levantar, ainda com dor. Marcos, eles te querem. Eles querem usar você para seus próprios fins. Conhecia os dois lados e estava no meio desse conflito. Calem-se! O administrador gritou, a fúria em sua voz ecoando na sala. Todos aqui são apenas peças em um jogo maior. Ele olhava para Ana, o desprezo evidente. A tensão era insuportável. Marcos se sentiu preso em uma tempestade de emoções, medo, raiva e desespero. Eu não sou uma peça, sou uma pessoa! Ele gritou, a determinação crescendo. O que ele precisava fazer agora? Mais do que nunca, precisava proteger sua mãe. Então, o homem encapuzado, que havia começado tudo, fez um movimento rápido e se aproximou. O que você fará, Marcos? Lutar ou fugir? Esta pode ser sua única chance de mudar o curso da sua história. Nesse momento, a figura do empresário, que começara esse caos, gritou: não deixe que eles te iludam. A verdade é que a liberdade vem com um preço. E essa chave pode custar tudo o que você ama. E naquele instante, tudo se acalmou, como se o tempo tivesse parado. A expectativa no ar era palpável. Marcos olhou para a mãe e então para os homens e mulheres ao seu redor, preenchendo-se de um novo entendimento. O que você acha que deve fazer, mãe? A pergunta saiu como um sussurro direto do coração. Ana olhou para ele, reconectando-se. Se você usar essa chave, poderá salvar nossa linhagem. Mas, ao mesmo tempo, você poderá perder a liberdade que sempre desejou. Ele respirou fundo, a decisão pesando como um fardo em seus ombros. O mundo queimava ao seu redor, mas uma faísca de esperança acendeu em seu coração. Então vou lutar. Pela verdade. Por nós. Os homens mascarados ficaram em silêncio. O administrador hesitou. Nessa fração de segundo, uma união inesperada surgiu. Com um gritinho de Susana ecoando em sua mente, a coragem tomou forma em seus pulmões. Vamos enfrentar isso juntos! E com a chave segurada firmemente em suas mãos, a batalha começou. Não apenas contra os homens que desejam controlá-los, mas uma luta genuína pela verdade e pelo futuro.
Enquanto eles se moviam pela sala caótica, um grito ecoou. Você não pode escapar do que foi escrito para você. Foi uma voz conhecida, cheia de desespero. Antes que Marcos pudesse reagir, ele se virou, sua mãe ao seu lado. O que viria a seguir? O destino deles estava prestes a ser selado. Mas será que a verdade os libertaria ou os aprisionaria ainda mais? E agora, falando diretamente com você, que leu essa história incrível, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar muito. Comente abaixo suas reações e teorias sobre esse fim.